Pronto. Lorena, muito obrigado, viu, por você aceitar o convite. Fiquei feliz quando você confirmou que poderia estar aqui presente, né? Lorena, conta para nós qual o problema que você tem e como era antes desse projeto, por favor. Então, em março de 2021, eu comecei com sintomas mais evidentes. Embora antes já houvesse alguns sintomas, eu achava que era sedentarismo, alguma coisa assim. Não dei tanta importância. Mas daí foi ficando cada dia mais difícil, a perna pesada para andar. Daí eu parei para pensar e vi que eu estava caindo, até caí algumas vezes e não sabia o porquê. E eu tentei sair do sedentarismo, mas quanto mais esforço eu fazia, eu tenho uma bicicleta ergométrica aqui em casa, mais sem força eu ficava, né? Mais esforço eu fazia, mais sem força eu ficava. Eu andava 5 minutos na bicicleta e depois eu não tinha forças para andar. As minhas pernas ficavam trêmulas. Daí eu comecei a procurar por diagnóstico, mas os meus primeiros exames não davam nada. Até a eletroneuromiografia também não dava nada. E aí foi passando o tempo, eu continuava procurando por diagnóstico e só piorando. Eu comecei a sentir mais nas pernas, mas logo veio para os braços, e aí eu já tinha dificuldade de andar, fiquei pior ainda da dificuldade de andar, sem equilíbrio. Eu consegui apenas, antes do projeto, né? Eu conseguia apenas andar dentro de casa e segurando nas paredes. E também algumas coisas assim fáceis do dia a dia foi se tornando cada vez mais difícil, como por exemplo cozinhar. Eu fui ficando sem força nos braços e aí para cortar a verdura estava cada vez mais difícil, mesmo apoiando numa pedra, numa tábua, com as duas mãos para cortar, eu já não estava conseguindo mais. E sem um diagnóstico ainda. Daí, uma médica passou, depois de algum tempo a mais e a doença progredindo, ela passou de novo um exame que evidenciou algum problema nos meus músculos. Aí, sugestivo para miastenia. Depois de mais um tempo, eu repeti esse exame e deu miastenia. Daí, eles foram me tratar com miastenia, deram corticoide. Com 4 dias, eu parei de andar. Aí, com 9 dias, eu suspendi por conta própria, porque eu não consegui falar com a médica, eu estava muito ruim, falei, não vou continuar, parei. E, mesmo assim, a doença só piorando, só piorando. Depois eu fiz outra eletromiografia e deu miopatia, que já é uma doença um pouco mais severa do que a miastenia. E os sintomas que eram, assim, flutuantes, eles começaram a ficar fixos, todos os dias a mesma coisa, aquela luta. E até que uma cliente falou para mim, eu faço alongamento de unhas. E eu já conhecia ela há algum tempo, porque eu ministrei curso para a filha dela. Daí ela me falou da água e eu fiquei assim, será que com a água é possível a água fazer um milagre desse, né? Porque eu já tinha tentado, já tinha tomado remédio e não adiantava. Daí eu coloquei meu marido para pesquisar junto comigo. Vamos ver. Comecei a assistir lives, e aí eu pensei assim, uma hora eu vou ver alguém falando mal. Eu pensava desse jeito. Eu assisti umas 6 lives e ainda pensando que alguém ia falar mal. E aí não. Na maioria das vezes, a pessoa que está conduzindo a live nem tem tempo para escutar todos os depoimentos, né? E uma das vezes, inclusive, eu escutei uma pessoa que levantou a mão e a pessoa que estava conduzindo a live chamou ela e ela falou assim, não, levantei a mão só para saber se era combinado ou não. Que nem todas as pessoas, né, que dão depoimentos são combinado. Aí, meu marido olhou e eu cada vez pior. E aí ele falou assim, eu acho que vale a pena a gente tentar. Eu, inclusive, o que me tocou muito, o que me fez querer, foi quando eu vi um depoimento de uma pessoa que tinha dificuldade de respirar. Meu problema é muscular. Diafragma também é um músculo, né? Eu, quando fazia esforço, ficava muito fraca e com muita dificuldade de respirar. Quando eu deitava, essa dificuldade aumentava. Daí eu vi um depoimento, ele falando que também tinha dificuldade de respirar e que ajudou muito.
eu tinha muito medo de morrer por causa disso, né? Eu deitava e não sabia se eu ia conseguir respirar à noite. Eu acordava, às vezes, de noite, com paradas, sabe, tossindo sentada na cama, e a médica falou que isso era parada. Aí, desculpa, é difícil falar e não me emocionar, né? Foi muito difícil. Imagino, Lorena, realmente. Aí eu falei para ela que eu queria tentar. Ela trouxe, eu me lembro, ela trouxe num domingo aqui para mim. Eu cronometrei o tempo que ela falou assim que era para me deixar 20 minutos em contato com a água, que aí eu podia beber. E aí no dia eu tinha dado, eu esqueci de mencionar que eu dava convulsões, né? E fui algumas vezes de ambulância para o hospital com as unhas roxas sem conseguir respirar, porque quando dava as convulsões é uma descarga elétrica, os músculos mexem sem eu querer, né? Então eu ficava mais fraca ainda. Daí passou uma semana que eu estava assim, muito fraca, e aí eu coloquei lá, e com muita dificuldade de andar, eu levantei da sala, fui para a cozinha para beber a água. Meu filho já foi atrás de mim, porque esse trajeto que eu fazia só de alguns passos, quando eu ia voltar, eu estava com mais dificuldade ainda. E aí precisava da ajuda, porque a perna chegava a não ter sustentação mais. Aí, quando eu bebi a água, parecia que eu estava bebendo energia, não era água. Porque foi instantâneo parte da melhora. Eu consegui voltar sem a ajuda do meu filho. Meu filho andou atrás de mim e observou isso, mas eu nem quis falar no dia, assim, eu mencionei apenas para a pessoa que me vendeu e para minha mãe. E eu falei assim, eu vou deixar, porque na época eu não tinha diagnóstico. E eu falei assim, o povo vai achar que eu sou doida, né? Além de não ter diagnóstico, eu estou melhorando tão rápido assim com a água, eu fiquei calada. Só que as pessoas que me rodeavam perceberam, era evidente antes os meus sintomas, a minha falta de força, né? E logo, com poucos dias, eu estava fazendo coisas que eu já não fazia há muito tempo. E aí, meu marido foi o primeiro a falar assim: ele tem fibromialgia. Aí ele falou assim: eu quero beber dessa água também, coloca no bebedouro aqui de casa. E aí, ele já sentiu melhora com as dores da fibromialgia, insônia também melhorou. Daí, minha sogra, que mora aqui divisa de muro, tinha bursite, diabetes, glaucoma. Ela já estava tomando da água e ela já tinha sentido a melhora na bursite e de força e controle da diabetes também. A diabetes vai tirando a força, né? Ela não conseguia mais subir em banco, cadeira, ela já é idosa e ela voltou a conseguir subir. Mas aí, quando eu vi um depoimento de glaucoma, da cura de um glaucoma, aí eu passei para ela o depoimento e ela falou assim: ah, Lorena, eu sei que é boa a água, eu senti melhora, mas curar glaucoma, a médica falou que não tem cura. Aí eu falei, então, vamos ver, né? Embora eu sentisse todo o resultado que deu para mim, a força, né, que foi esplêndido, mas aí se tratava de uma cura, né? Aí eu falei assim, então vamos ver se realmente é verdade. E o que está acontecendo é que há 2 meses atrás, a médica primeiro suspendeu o colírio, porque já havia notado melhora, disse que já media a pressão dela já há alguns retornos e não estava dando alterado mais a pressão do olho. E aí, recentemente, ela fez os exames para comprovar, porque a médica falou, não, vou passar os exames, porque eu não estou entendendo, glaucoma não tem cura, à vista da medicina convencional, mas você está curada, porque eu estou vendo glaucoma. Ela fez os exames, infelizmente, ainda não tem ele aqui para mostrar, ela está esperando o resultado. Lorena, que notícias boas, hein? A sua sogra, seu marido, você, o seu menino também está investindo na saúde, qualidade de vida. E hoje, Lorena, fazer um almoço é tranquilo. Sim, graças a Deus, eu consigo. Eu na época, estava trabalhando muito pouco, passava semanas sem trabalhar, e quando trabalhava era uma cliente por dia, e era assim, terminava difícil, muito difícil. Perdi a coordenação motora da mão, porque o braço tremia demais por falta de força.
Algumas vezes tive que interromper durante o atendimento. Hoje eu consigo atender até 3 pessoas, consigo cozinhar, consigo me cuidar, porque eu não tinha força, às vezes, para vestir minha roupa. Se eu lavasse meu cabelo, depois eu não tinha força para pentear meu cabelo. Então, a melhora foi muito grande. Eu consegui caminhar até 40 minutos, ir no supermercado, fazer uma compra junto com meu marido. Eu só conseguia andar dentro de casa e segurando nas paredes ainda, com a ajuda. Lorena, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado. Eu sei que a gente, quem está aí do lado, né, do outro lado, duvida, né? E eu gosto muito de perguntar isso, né? É normal, porque eu não duvidei. Aos 5 minutos eu falei, não, eu quero. Mas eu sei que é comum, a gente já foi muito surrado, a gente já foi muito enganado, né? E outra, você ir em médicos, né? E a gente está muito acostumado, médico, farmácia, receita. E talvez a gente não abra a mente para tanta coisa boa que tem. E você agora, Lorena, está cuidando da maior parte do seu organismo sem alterar sua rotina. Muito obrigado pela confiança, viu, Lorena? Inclusive, você me lembrou de uma coisa que eu queria mencionar. Os médicos acreditam que o que eu tenho pode ser genético por causa do meu pai, né? E o meu pai, como ele sofreu muito, ele nasceu já com o lado direito, sem força. E aí, com 7 anos, meu avô saiu do interior com ele para procurar diagnóstico. Ele teve um diagnóstico de poliomielite, mas já não temos certeza se é isso, porque uma pessoa não nasce com poliomielite, né? Como a gente sabe. Mas ele sofreu tanto, ele passou por 14 cirurgias, ainda jovem, e amputação do membro por erro médico. E por isso, quando apareceu os sintomas em mim, meu pai falou assim: minha filha, eu te amo demais, não vai no médico, não. Olha o que aconteceu comigo. Tenta levar a vida do jeito que você der conta. Eu falei, pai, o difícil está levar a vida desse jeito, está difícil demais. E aí, depois de ver a minha melhora, meu pai adquiriu. Ele evoluiu assim, com dificuldade, ele usa muleta para se locomover, e ele estava sentindo muitas dores, com dificuldade de andar, a outra perna estava fraca, ele é bem magrinho, não conseguia engolir a comida, ele tem fraqueza para engolir. Durante uma refeição, às vezes ele tinha que ir no banheiro até 4 vezes para tentar desobstruir, para conseguir engolir alguma coisa. E depois da minha melhora, ele também comprou e ele está gostando demais. Foi muito bom para ele. Ele não está sentindo mais as dores que ele sentia e está comendo bem. Que bom. E se ele está comendo bem, ele está ficando mais forte ainda. Lorena, muito obrigado, viu, por você aceitar o convite. Um forte abraço para o seu esposo, para o seu pai, para sua mãe, para a família toda. E que parabéns, viu, mais uma vez, por você investir na saúde e não na doença. Um abraço para você. Obrigado, viu, Lorena?